Oi, oitavo ano, tudo bom, meus amores? Vamos lá, gente, mais um dia de aula e hoje não tem nada, não é correção, tá bom? Explicação. Então, apostila aberta, vocês estão vendo aqui no cantinho, olha, página 19. Eu pulei uma parte da apostila assim, que achei que não é algo que vai nos fazer falta, tá bom? Tanta falta. Uma parte chata, um pouco meio, sim, achei meio que sem função, então pulei um trechinho e vim para a página 19. Gente, nós vamos estudar um pouquinho de gramática. Portanto, lápis, caneta aí do lado, se tiver que fazer anotações, combinado? Nós vamos estudar um pouquinho sobre adjuntos adnominais, determinantes dos nomes. Pessoal, no português, o que acontece? Vocês vão ver que isso aqui é toda uma matéria que vocês já aprenderam, que vocês já sabem, mas que apenas é utilizado um outro nome. Por exemplo, agora vocês vão ver, né, que vai se chamar adjunto adnominal. Ai, professora, adjunto adnominal, o que é isso? É um nome diferente para algo que vocês já sabem. O que quer dizer adjunto adnominal? Olha aqui do lado. Ad, né? Esse ad quer dizer, é uma preposição latina que significa em direção, ou então junto de, junto de. Então, adjunto, olha, dentro da própria palavra, tá junto. Então, é o que está junto do nome. E o que é nome na língua portuguesa? O substantivo é nome, né? Por exemplo, o substantivo dá nome para as coisas. Então, nós vamos ver que nós temos sempre dentro de uma frase, as frases, a grande maioria delas tem que ter substantivo, porque o substantivo e o verbo são as duas classes de palavras mais importantes dentro da língua portuguesa, né? É ao redor do substantivo e do verbo que nós construímos a nossa comunicação, que nós construímos os enunciados. Então, nós vamos observar que existem algumas palavrinhas que vão estar acompanhando do lado de um nome. E essa matéria vai lembrar coisas que nós aprendemos no sexto ano, isso, no sexto ano. O que tem sempre ao lado de um substantivo, gente? Vamos lembrar? Artigo. Lembra o artigo o, a, os, as? Ele acompanha um substantivo para mostrar se aquela palavra é determinada ou é definida ou indefinida, se ela está no singular, no plural, se é masculina ou feminina. Então, artigo vai funcionar como adjunto adnominal. Outra classe de palavra que sempre acompanha substantivo. Adjetivo. A gente consegue dar características para os substantivos. Então, o adjetivo vai ser chamado de adjunto adnominal. Nós vamos ver numeral. O numeral também pode estar acompanhando, determinando um substantivo. Alguns tipos de pronomes, tá bom? Então, olha só, nós vamos ver coisas que já sabemos. Nós já sabemos o que é artigo, o que é adjetivo, o que é pronome, o que é numeral. Sabemos que essas palavras estão sempre ao redor, acompanhando o substantivo. Então, elas estarão junto do nome. Por isso que vai receber o nome de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, vamos lá. Você já estudou o sujeito das orações. Ao identificá-lo, podemos localizar também o elemento principal desse sujeito, que é o núcleo, não é verdade? Todo sujeito tem uma palavrinha central. Isso se o sujeito aparecer escrito, é claro, né? Se for um sujeito simples ou um sujeito composto, ele vai ter ali a palavrinha central, que é o núcleo. O núcleo é o termo principal do sujeito, vocês sabem disso. O núcleo é o termo principal do sujeito. Então, reveja essa frase. As vitrines estão muito bem decoradas. Tem o verbo, a gente faz a perguntinha. O que estão muito bem decoradas? As vitrines.
Então, nós temos o sujeito, ó, tudo isso, as vitrines. Mas qual que é o núcleo? A palavrinha vitrines. Vocês conseguem perceber que vitrine é um substantivo? Vitrine é o nome que nós damos para algo. Então, é um substantivo. E já vou adiantando, olha essa questão de adjunto adnominal. Qual que é a palavrinha que está acompanhando vitrines? O as. O que o as é? Artigo. Sabe o que? Só que ao invés agora, nessa análise que nós estamos aprendendo, nós vamos escrever adjunto adnominal. O as vai ser um adjunto adnominal. Tá vendo? Só vai mudar o nome, ao invés de falar é artigo. É artigo, mas nós vamos falar é um adjunto adnominal. Por que os nomes mudam, pessoal? Porque agora nós analisamos períodos inteiros, né? Nós vamos analisar, aqui nós temos uma frase é um período, e nós vamos analisar partes da frase, não apenas palavras isoladas, mas partes inteiras. Então, aqui, ó, considerando o sujeito, esse sujeito tem um núcleo e tem um artigo que acompanha, que vai receber o nome de adjunto adnominal. Olha a explicação. O artigo as determina e especifica o substantivo vitrines, que tem função de núcleo do sujeito, pois é o foco da informação, é a parte mais importante dessa parte da frase, né? É comum o núcleo vir acompanhado de termos e expressões que o caracterizam, determinam, especificam melhor a sua ideia. Olha outra frase. Um falso supermercado foi criado na França para observação de clientes. Novamente, tem uma locução verbal. Para achar o sujeito, nós fazemos a pergunta para o verbo ou para a locução verbal. O que foi criado na França para observação de clientes? Um falso supermercado. Tudo isso é sujeito. Esse sujeito, composto por 3 palavras, ele tem uma palavrinha núcleo, que é a palavra supermercado. E o que vamos pensar de novo? O que a palavra supermercado é, além de núcleo? Ela é um substantivo. Supermercado é o nome de um local que vende mercadorias, né? Então, supermercado é substantivo. O que está acompanhando esse substantivo? O olha aqui, que é artigo, e também a palavra falso. Falso é uma característica, o supermercado é falso, então é adjetivo. Olha só, supermercado é um substantivo e é um núcleo do sujeito. Então, ele tem essas 2 palavras que o acompanham, que o determinam. O artigo e o adjetivo detalham e especificam o substantivo supermercado, ampliando o significado desse substantivo. Quer dizer, não está falando de qualquer supermercado, gente, de qualquer um. É de um supermercado específico, ele é falso, tá bom? Na frase de exemplo, esses determinantes do substantivo têm função de adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais podem estar presentes em outras partes da oração e não apenas no sujeito, né? Então, existe adjunto adnominal em outra, não só no sujeito. Nós estamos agora, até esse momento, analisando só o sujeito. Então, nesse sujeito aqui, o ele pode ser chamado de adjunto adnominal, porque ele está junto do nome. Falso também é um adjunto adnominal, porque ele está junto do nome supermercado. Então, e falso são adjuntos adnominais. Vocês estão entendendo isso, gente? Tudo que vocês já sabiam. Artigo, adjetivo que acompanha um substantivo, pronome, numeral. Só que agora, quando eu analiso só o sujeito ou só o predicado, eu vou observar isso e eu vou só mudar o jeito de chamar. Então, eu vou falar que o é um adjunto adnominal.
Falar que o um é artigo, tá certo. Falar que o um é um adjunto adnominal, também. Combinado? Mesma coisa a palavrinha falso. Agora, ele disse que não é só dentro do sujeito. Então, olha aqui. Indústrias automobilísticas, esse é o sujeito. Porque eu pergunto, quem lançam seus primeiros automóveis elétricos? Indústrias automobilísticas. Bom, esse é o sujeito. Só que agora nós vamos analisar o predicado, tudo que sobrou predicado. Dentro desse predicado tem um substantivo, que é a palavra automóveis. Automóvel é o nome de algo que nos leva para algum lugar, né? Carro, então é nome. E nós temos aqui palavrinhas acompanhando automóveis. Olha para o quadro que tem aqui para esse esqueminha. Os automóveis, eles são elétricos, é uma característica é adjetivo. Está dizendo que são os automóveis, olha aqui, os automóveis, os é artigo. Seus, não são qualquer automóveis, são os seus. Seus é pronome, lembra? Pronome possessivo, indica posse. Primeiros é um numeral ordinal, que indica ordem. Então, olha o que eu disse no início do vídeo. Eu disse artigo, numeral, alguns tipos de pronome, adjetivo, são palavrinhas que acompanham o substantivo para deixá-lo mais determinado, mais específico. E essas palavrinhas são também adjuntos adnominais. Ok? Então, leia a seguir outra versão dessa frase, construída sem adjuntos adnominais. Ficaria sem os adjuntos adnominais? Indústrias automobilísticas lançam automóveis. Certamente você notou que o sentido da frase original foi alterado, né? Tirou todos os adjuntos, os seus, o primeiro e o elétricos. Ficou assim. Alterou o sentido. Pode-se dizer que isso acontece porque na versão mais enxuta, que é essa aqui, ó, a versão mais enxuta, o substantivo automóveis perdeu particularidades que ampliam a informação e a tornam mais precisa. Que conclusão que nós chegamos, então? Os adjuntos adnominais, eles deixam o substantivo mais particular. Eles ajudam a especificar a ideia do substantivo. Quando nós tiramos, lançam automóveis. Está vendo que a ideia fica muito geral? Fica uma ideia muito ampla? Aqui a ideia se torna mais precisa. Não é qualquer automóvel, são os seus primeiros, eles são elétricos. Tá vendo? Porque existem automóveis que não são elétricos, podem ter lançados não os primeiros, tá vendo? Pode ter lançado os segundos, terceiros. Eles deixam a ideia bastante precisa. E aqui a ideia, ela fica muito ampla, muito vaga, quer dizer, tá? Fica mais vaga a ideia. Olha outro exemplo. Os meus 2 companheiros de viagem se acidentaram na última excursão. Então, quem se acidentaram na última excursão? Os meus 2 companheiros de viagem. Tem o núcleo, companheiros. O que eu falei? Nós vamos sempre perceber que o núcleo acaba sendo um sujeito. Companheiro é um nome que eu dou para alguém que faz companhia. Então, isso aqui é sujeito. Olha o tanto de palavras que aparecem acompanhando, né? Vocês vão olhar para companheiros e ver as palavras que acompanham ela. E agora é com vocês. Vocês vão preencher esse esquema, assim como esse. Além de preencher com as palavras que estão ao redor, por que tem duas linhas? Uma para vocês colocarem qual é a palavrinha e outra, como ela se classifica? Eu quero saber, é artigo, é adjetivo, é numeral, é pronome? É locução adjetiva? Tá? Porque uma locução adjetiva é igual a adjetivo. Só tem mais de uma palavra. Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? É o primeiro exercício.
E olha o que disse aqui embaixo. Os adjuntos e outra, né, pessoal? Vocês vão me mandar foto, no caso da página que tiver exercício para vocês fazerem. Outra, continuação, perdão. Os adjuntos adnominais são os termos que acompanham o substantivo. Meu Deus, grifa isso. Faz flechinha, estrela em volta. Os adjuntos adnominais são os termos que acompanham o substantivo. Essa função pode ser exercida pelas seguintes classes de palavras. Olha aqui o que pode ser adjunto adnominal. Quais são as classes de palavras que podem funcionar, que podem acompanhar substantivo? Artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronomes que acompanham substantivos. Nós temos muitos pronomes, né? Pronome pessoal, aí o pessoal tem do caso reto e do caso oblíquo. Pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo. São muitos. Só que os que acompanham substantivos são os possessivos, os demonstrativos. Ai, me sumiu o outro. Possessivos, demonstrativos. A hora que eu lembrar, eu volto. São 3, tá bom? Então, não são todos os tipos de pronome que acompanham o substantivo. Continuando. Os adjuntos adnominais são recursos de linguagem que enriquecem as frases. Foi o que nós vimos aqui, ó. Aqui, a frase ficou pobre. Aqui, ela ficou rica. Ficou bastante precisa. Então, quando a gente coloca adjetivo, locução adjetiva, numeral, artigo, nós vamos enriquecendo. Por quê? Nós vamos ampliando a informação com detalhes. Importante grifar isso aqui, né? Os adjuntos adnominais são recursos que enriquecem as frases. Por quê? Eles ajudam a ampliar a informação com detalhes, descrições, caracterizações, gente. Epa, saiu a marcação. Vocês viram onde era para marcar, né? Aqui, ó. Até aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa parte. Não era necessário. Apaguei. Ok? E agora, vocês vão fazer esse exercício aqui. O exercício 1 e 2, para terminar. O que é para fazer no exercício 1? Identifique o sujeito de cada uma das orações. Eu vou até grifando com cores diferentes. Vocês vão ter que fazer várias coisas no mesmo exercício. Primeiro, falar qual que é o sujeito. Identifique o sujeito. Vou até mudar a cor. Segunda coisa que vocês vão ter que fazer, indique o núcleo. Pode circular. Então, por exemplo, escreve aqui, sujeito, 2 pontinhos. Escreve qual que é o sujeito. Circula a palavra que é o núcleo. Escreve, puxa uma flechinha e escreva, núcleo. E depois ele fala, e os adjuntos adnominais. 3 coisas é para fazer. E os adjuntos adnominais, que determinam o núcleo. Então, vocês vão, se quiser pode grifar aqui, grifa, escreve embaixo, sujeito. Pode circular, eu estou fazendo aqui, mas não indica que é aqui, tá, gente? Aí vocês vão indicar a palavrinha mais importante do sujeito, vão circular ela, escrever em cima do círculo, núcleo. E usem as linhas, aí olha, o que está em volta desse núcleo? Igual aqui, ó. Olha, o que está em volta do núcleo? Olha isso aqui, automóveis, o que estava em volta, tá? E vão colocando os nomes. Então, se tem lá um artigo, por exemplo, o A, põe lá A, artigo, tá bom? É um exercício que só tem 2 letrinhas, A e B, só 2 frases, mas tem bastante coisa para fazer. Marca qual que é o sujeito, circula o núcleo, escreve que aquilo é o núcleo, e depois pega os adjuntos adnominais. Ou seja, isso aqui, ó, vai ter uma ou várias, ou todas, acompanhando esse núcleo, e vai dando os nomes. O que é? É adjetivo, é artigo, tá bom?
o exercício 2. Aliás, gente, nem precisa, estou olhando aqui, ele pediu só para indicar os adjuntos adnominais, não precisa falar o que eles são, se é artigo, adjetivo. Só de vocês colocarem quais as palavrinhas que estão acompanhando o núcleo, já está ok, tá bom? Agora, o exercício 2, que começa aqui na página 21 e acaba aqui, ó. Vocês vão fazer até a letra I, tá bom? Deixa eu ver se é só isso que eu quero mesmo. Por enquanto... Não é só isso que eu quero, não. Eu vou querer até o exercício 3, que acaba aqui, na letra C. Então, vocês vão fazer até o exercício 3, da página 23. Vou explicar aqui que é para fazer no 2. Reescreva as frases a seguir, ampliando-as. Vocês vão ampliar com detalhes sobre os núcleos grifados. Para isso, acrescente adjuntos adnominais. Para isso, acrescente adjuntos adnominais. Gente, vocês vão olhar para as palavrinhas que estão em negrito e acrescentar isso aqui, ó. Não é qualquer palavra que vocês vão poder acrescentar. Não é qualquer palavra. Então, para a palavra ciclistas, o que vocês vão poder? Vocês vão poder pôr um artigo, vocês vão poder pôr um adjetivo dando uma característica, tá? Eu vou dar um exemplo com esse primeiro aqui. Ciclistas ganharam troféu, né? Então, vou fazer só esse aqui como exemplo para vocês. Uma sugestão. Deixa eu tentar escrever por aqui. Ciclistas franceses ganharam um troféu deixa eu pensar aqui para ficar melhor. Ciclistas franceses ganharam um troféu internacional. Fiz a primeira, de exemplo. Olha o que eu fiz, gente. Ciclistas, eu coloquei um adjunto adnominal. Eu coloquei a palavra franceses. O que franceses é? É uma característica, é um adjetivo. Ok, fica ótimo. Ganharam troféu. Eu coloquei dois adjuntos. Eu coloquei o que é... Aqui está funcionando, ganharam um troféu, tá? Aqui está no sentido de quantidade, então seria um numeral. Eu coloquei um numeral e coloquei outra característica internacional. Então, olha só, tá correto, porque eu usei um adjetivo para ciclistas e para troféu eu coloquei um numeral e outro adjetivo, que é o que pode usar, ó. Adjetivo, numeral, artigo, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês, olha a letra B, armas. O que vai poder acompanhar a palavra armas? Deixa essa frase maior. Quanto mais vocês usarem, melhor. Então, vocês podem falar, por exemplo, das características para essas armas. Vocês podem pôr artigo, não sei. Agora, eu só vou retomar sempre isso. Para fazer o exercício 2, tem que usar isso. Vou até fazer uma flechinha. Ó. Para fazer o exercício 2 aqui, eu tenho que usar essas classes de palavras acompanhando a palavra que está em negrito, ó. Franceses. Internacional. Repetindo, adjetivo, adjetivo, numeral, tá bom? Então, vai fazer isso em todas. A 3, leia o texto. Vocês vão ler. Isso aqui eu nem vou ler, ó, vocês vão ler sozinhos. Deixa eu ver o que é para fazer na B.
Para descrever melhor a região que destaca, o autor emprega adjuntos adnominais, com função de determinantes de alguns substantivos. Leia os substantivos indicados e escreva os adjuntos adnominais ligados a cada um deles. Então, vocês vão lá no texto procurar a palavra ecossistema. Volta aqui. Achei. Tá aqui, ó. Ecossistema. Olha aí, o que está acompanhando a palavra ecossistema? Olha as palavrinhas que estão acompanhando. Escrevam aqui. Procura lá a palavra ventos. Vamos ver se eu acho aqui, que eu não li, estou passando o olho agora. Bom, vocês vão achar aqui, ventos. Quais são as palavrinhas? Os adjuntos adnominais que acompanham ventos e assim por diante. Então, pessoal, é isso, tá bom? Anotem bonitinho aí na apostila, façam os exercícios e me mandem as fotos dessas páginas com exercícios. Um beijão, bom trabalho!